Vamos lá. Débora, o que eu priorizo nessa reta final para eu passar em medicina? Vamos entender um pouquinho aqui. Quando a gente pensa em reta final, nós já estamos na reta final, Débora? Estamos. Para muitos alunos, sim. Para outros, não. Tem vestibular que vai acontecer agora em outubro, tem vestibular que vai acontecer em novembro, tem alguns vestibulares em dezembro. Então, para alguns já estão bem próximos aí, outros não tão próximos assim. Então, é importante a gente entender aí o que é a reta final. O mais importante é você entender uma coisa. Não existe uma dica ou não existe aquela reta final que você vai conseguir fazer uma revisão mágica que vai te colocar para dentro. Isso não existe. Então, eu vou orientar vocês aqui o que vocês têm que fazer, como tem que fazer, mas é importante você entender o seguinte: não é o que você vai estudar nesse último mês que te vai fazer ser aprovado. Ah, então o que eu estudo nesse último mês agora para eu conseguir aprovação? Não. É uma consequência do que você vem fazendo. Vestibular de medicina, ele é um vestibular extremamente exigente, extremamente competitivo, então a gente tem que ter um processo. Existem coisas que eu possa fazer dentro da minha preparação que eu consigo resultados melhores na minha reta final? Existe. Só que eu preciso mais do que isso. Eu preciso mais do que simplesmente fazer ali a revisão final, o apanhado final. Porque se eu só for fazer essa revisão final, esse apanhado final, infelizmente, não será suficiente. Combinado? Primeira coisa, primeira dica. Você domina o conteúdo base da banca VUNESP direcionado para a sua prova? Antes de eu me preocupar com isso, com a reta final, eu preciso dominar isso. Responde aqui para mim. Você domina isso? A minha primeira preocupação tem que ser essa. O que, Débora? Conteúdo base da banca VUNESP. Eu domino? Eu sei todos os tópicos que vão cair na minha prova de matemática, de física, de química. Conteúdo base, não conteúdo específico, tá? Porque dentro da banca VUNESP, não sei se vocês sabem disso ou não, nós temos 2 tipos de conteúdo que eu tenho que dominar. O primeiro é o conteúdo base. Débora, o conteúdo básico do ensino médio? Não. É o conteúdo base da banca VUNESP. Existem alguns conteúdos que a banca VUNESP prioriza e eu preciso dominá-los. Depois que eu faço isso, tem uma segunda coisa que eu preciso dominar. O que é, Débora? Eu já faço exercícios para eu praticar e fixar esses conceitos. É uma outra coisa importante. Então, eu tenho que passar por 3 etapas antes de me preocupar com a reta final. É entender o conteúdo base, é resolver exercícios de fixação e conhecer o critério. Aí eu consigo fazer simulados já dentro do meu perfil. Isso é indispensável. Se você já está nesse ponto, aí sim a gente se preocupa com a reta final. Débora, eu não estou nesse ponto ainda, eu não domino o conteúdo base. Então, você não precisa se preocupar com a reta final. Você tem que dominar o conteúdo base primeiro. Porque eu posso te dar várias dicas aqui do que você tem que fazer na reta final. Só que se você não domina o conteúdo base, você vai chegar de frente com o exercício e não vai conseguir resolver. Então, essas 3 coisas são fundamentais para quem quer passar esse ano, certo? Quem quer passar em medicina em menos de um ano precisa dominar conteúdo base da banca, fazer exercícios coerentes com aquela banca, com aquele perfil e conhecer critério de correção, para você começar a fazer simulado dentro daquele critério. Ficou claro? Essa é a primeira coisa. Beleza. Se eu não tenho um desses 3 critérios, eu preciso voltar e preencher. Não tem jeito. Agora, eu já conheço o conteúdo base, eu já tenho uma boa noção, tenho uma base legal de conteúdo, eu faço exercícios de acordo com a minha banca, eu conheço o critério. O que eu faço agora nessa reta final? Aí isso é para você. Primeira coisa, uma das coisas que você precisa fazer em peso agora nessa reta final, simulado. Você precisa fazer simulado. Por quê? Gente, cuidado com isso, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Você precisa fazer simulado. Por que você tem que fazer? Porque você precisa medir o quanto você já sabe. Nessa reta final, a gente tem que lapidar. A gente tem que fazer o diferencial. Por quê? Vários candidatos estão estudando. Vários candidatos estão prontos para essa prova. Só que agora a gente tem que refinar. Sabe a lapidação, né? Imagina um diamante bruto. Agora eu tenho que lapidar. Eu tenho que deixar ele mais brilhante. Eu tenho que
trabalhar esse diamante, porque eu ter vários conceitos, ter vários conteúdos não é suficiente para gente. Eu preciso ter todo esse conceito, todo esse conteúdo a meu favor. Então, eu tenho que saber apresentar esse conteúdo, eu tenho que apresentar do jeito certo que a banca quer ouvir, quer ver, certo? Para correção. Eu tenho que conseguir resolver isso de forma rápida dentro da minha prova. Então, agora eu tenho que lapidar. E como que eu faço essa lapidação? Primeiro, eu preciso fazer simulados, de acordo com o critério da minha prova. Então, eu vou fazer uma prova nível 1. Eu tenho que fazer simulados níveis 1. Então, tá, Débora, eu vou fazer vários simulados. É só isso? Não. Então, vamos lá. Eu preciso fazer vários simulados e para cada simulado que eu fizer, eu preciso fazer a minha correção detalhada. O que é a correção detalhada? Eu analisar ponto a ponto o que eu acertei e o que eu errei. Eu acertei com certeza? Eu chutei? Eu tive dúvida? Tudo aquilo que eu tive dúvida, que eu chutei, ou que eu fiquei, né, ali, meio, será que é, será que não é? Fiquei entre A e B, chutei na B e estava certo? Eu volto. Eu preciso ter esses conceitos muito bem, muito claros na minha frente, tá? Porque na prova eu não posso ter dúvidas, principalmente se a gente estiver falando de uma prova nível 1. Qual que é o principal critério de seleção de uma prova nível 1? Gente, tempo. Isso, para quem vai fazer provas níveis 1, tem que ser um aluno que está extremamente treinado a fazer questões rápidas, tá? Porque é uma coisa que falta muito para os candidatos níveis 1, tempo. Falta tempo, beleza? Então, eu preciso fazer simulado. Só que olha só que bacana isso, né? Ou por que é bacana a gente fazer essa correção detalhada? Fiz um simulado nível 1 de 40 questões. Errei, acertei 30 de 40. Analiso. As 30 questões que eu acertei, eu tinha certeza? Tinha. Ok. Não, tinha uma ou outra que eu não tinha tanta certeza assim, fiquei um pouco na dúvida. Eu volto no conceito. Por que eu tive dúvida? Não, Débora, eu tenho certeza. Então, eu vou anotar as 10 que eu errei. Vamos supor que das 10 questões que eu errei, vamos supor que tenha lá 7 de exatas, tá? Vou pegar as 10 de exatas, só para entrar como exemplo aqui. As 10 que eu errei foram de exatas. Qual foi a matéria de matemática que eu errei? Qual foi a matéria de física que eu errei? Qual foi a matéria de química que eu errei? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, fiz meu primeiro simulado, errei a questão de GA. Fui para o segundo simulado, errei PA de novo, errei GA de novo. Opa! Ponto de alerta, percebeu? Fiz o terceiro simulado, errei GA de novo. Gente, tá. Olha só, isso, com essa correção detalhada, o que você tem em mãos? Muito fácil. Você vai saber exatamente o que é um problema para você. Depois que eu peguei, fiz 3 simulados e as 3 simulados eu errei questões de GA. Eu vou analisar essas questões. O que tinha na questão de GA que eu errei? Elas eram parecidas? Perguntavam a mesma coisa? Tinha o mesmo grau de complexidade? Tinha o mesmo comando? A mesma âncora? Você analisa. Se tiver o mesmo, é pontual. O problema é GA. Tem que voltar no conceito. Não, cada uma era uma coisa. Uma tinha circunferência com reta, a outra só tinha retas, uma pedia área, a outra pedia função. Eu tenho que analisar. Na reta final, o que a gente faz? Lapida. Eu preciso fazer vários simulados para eu ir lapidando esse conhecimento. Se eu não lapidar o meu conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou chegar cheio de conteúdo, cheio de conhecimento na prova e não vou conseguir finalizar. Por quê? Porque eu não treinei limpar aquilo tudo, tirar o que é excesso. O que é de excesso na questão? O que eu não preciso saber? O que eu preciso saber? Quanto tempo eu posso gastar em cada matéria? Tudo isso é lapidação. Tudo isso é reta final.